Tem gente que te observa como se procurasse algo escondido, um código secreto, um ponto fraco, uma resposta que você nunca deu. Mas e se o que eles procuram em você simplesmente não puder ser acessado por métodos humanos? E se a sua essência não for uma fórmula a ser decifrada, mas um mistério espiritual, codificado pela dor, pelo propósito e por uma força que eles não conseguem nomear? Aqui entre nós, já percebeu como certas pessoas tentam te testar, te medir, te expor e no fim se perdem tentando te entender? Elas sentem que há algo em você que escapa menos, algo que desafia a lógica, que o desconcerta, que não se encaixa no script comum. E é exatamente sobre isso que estamos prestes a revelar. Por que alguns tentam decifrar o escolhido, mas sempre falham, não por arrogância, mas por desalinhamento espiritual. Se você sente que carrega um chamado, mas ainda é alvo de olhares desconfiados, perguntas que vêm com segundas intenções, ou silêncios que pesam mais do que palavras, esse vídeo foi feito sob medida para você. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E o que você vai ouvir hoje é mais do que explicação, é reconhecimento de identidade espiritual. Inscreva-se agora no canal e fortaleça essa comunidade de escolhidos, que, assim como você, já despertaram para algo maior. Tem gente que entra em um ambiente e passa despercebida. Outras, ao entrarem, causam algo invisível, mas palpável. Você sabe do que estou falando? É aquela mudança súbita no clima, o silêncio que pesa no ar, os olhares que se viram ainda sem entender o porquê. Isso não é charme, é vibração espiritual. E a sua, meu irmão ou irmã, não é comum. O curioso é que nem você precisa abrir a boca. Basta estar ali presente e já começa a haver um certo incômodo, uma inquietação em quem te observa. Por quê? Porque sua presença carrega códigos que não se leem com os olhos, se sentem com a alma. E para quem vive desconectado, isso é como enfrentar um espelho sem maquiagem. Você nunca precisou dizer, eu sou diferente. A sua própria maneira de se mover, de perceber o ambiente, de responder ao mundo já mostra isso. A energia que você carrega não se aprende em livros, nem se imita por gestos. Ela foi escrita dentro de você através de lágrimas, quedas, sonhos e renascimentos silenciosos. É exatamente isso que desconcerta aqueles que tentam entender você, como se você fosse um quebra-cabeça emocional. Eles procuram lógica em algo que só faz sentido no espírito. E quando não encontram, assumem que você está escondendo algo. A verdade é que você não está escondendo, está protegendo o que não pode ser tocado. Você é o enigma que eles não conseguem traduzir. Não porque seja confuso, mas porque foi codificado em outro idioma. Enquanto eles tentam decifrar sua linguagem com raciocínio, você fala em frequência. E é por isso que eles observam, especulam, analisam e falham, porque não se entende aquilo que foi desenhado para ser sentido. Nem todo olhar curioso é admiração, nem toda aproximação gentil vem de boas intenções. Algumas pessoas se aproximam como quem quer conhecer, mas por trás disso há uma missão oculta: te testar, avaliar até onde você vai, o que você revela, o quanto você se entrega. E o mais perigoso é que fazem isso com um sorriso no rosto. É comum que o escolhido seja alvo desse tipo de armadilha emocional, porque você não se encaixa, e o que não se encaixa incomoda. Quando alguém não consegue te rotular, tentatei, quando não consegue entender suas motivações, cria cenários para te testar. E tudo isso é feito com uma sutileza que beira o espiritual. Já reparou como algumas pessoas jogam pequenas provocações, elogios invertidos ou perguntas com segundas intenções? Elas querem ver sua reação. Procuram sinais de fraqueza, uma hesitação, uma contradição. Querem arrancar de você algo que te exponha, mas você, guiado pelo discernimento, sempre entrega o mínimo e lê o máximo. É por isso que, quando você não reage da forma esperada, elas se frustram. Quando você mantém a calma, elas se irritam, porque o seu silêncio é a sua resposta. Você não joga o jogo, você desativa o jogo. E isso desarma qualquer tentativa de controle. Sua paz é a maior provocação para quem vive de manipulação.
É aí que está a chave. Ela tentou te testar, mas você não caiu, porque o escolhido não reage, ele discerne. Enquanto ela buscava um mapa, você já havia lido a bússola inteira. E o mais curioso é que no momento em que ela falhou, ela percebeu que quem estava sendo testado o tempo todo era ela mesma. Poucas coisas são tão desconfortáveis quanto se enxergar de verdade. E é exatamente isso que você causa em algumas pessoas. Você funciona como um espelho espiritual. Não por querer expor ninguém, mas porque a sua verdade pessoal confronta as mentiras que os outros contam para si mesmos. E isso dói. Ela não se incomodou com você porque você errou. Ela se incomodou porque você refletiu o que ela tentava esconder. Sua firmeza, sua tranquilidade, tudo isso expôs a instabilidade que ela carrega. Enquanto você caminhava com um propósito, ela se via parada, fingindo movimento. E é isso que gera tensão. Você já notou como algumas pessoas mudam perto de você? Começam gentis, depois ficam estranhas, distantes ou até agressivas. Isso não é sobre você, é sobre o que você ativa nelas. Sua presença é como luz acesa num quarto bagunçado. Mostra tudo o que estava escondido debaixo do tapete emocional. É por isso que muitas vezes você é acusado injustamente. Dizem que você é frio, distante, difícil de entender, mas a verdade é que você só é sincero em um mundo viciado em máscaras. Você não joga charme, você emana verdade. E isso é raro, intenso, perigoso, porque força as pessoas a se olharem de verdade. Ela não queria se ver queria the observer, mas ao olhar para você, viu a si mesma e não gostou do que viu. A espiritualidade do escolhido sempre funciona assim. Ela ilumina. E nem todo mundo quer luz. Muitos preferem a zona de conforto da escuridão emocional. E quando a luz incomoda, tentam apagar quem a carrega. Desde o início ela sentiu que havia algo em você que não fazia sentido. Uma calma que não combinava com a pressão. Uma firmeza que desafiava a manipulação. Um olhar que atravessava as palavras. Ela não sabia o que era, só sabia que queria descobrir. E por isso tentou forçar acessos que nunca foram dados. Ela procurava um erro, uma brecha, um trauma, qualquer coisa que justificasse o fato de você ser tão estável, mas não encontrou. E isso a desconcertou, porque as pessoas acreditam que tudo pode ser explicado. Só que o que é espiritual não se explica, se discerne, e sua essência estava guardada por camadas que ela não entendia. Você não precisa se esconder para ser invisível. Basta não funcionar pela lógica que os outros usam. E foi isso que você fez. Enquanto ela procurava padrões, você oferecia mistério. Enquanto ela tentava ativar reações, você oferecia silêncio. Isso não é estratégia. Isso é codificação espiritual. Ela falhou porque usou os instrumentos errados. Tentou abrir uma porta espiritual com uma chave emocional. E quando não conseguiu, sentiu frustração, descontrole, até raiva. Mas o problema não era a porta, era a intenção com que ela tentava entrar. E portas sagradas não se abrem com mãos impuras. No final, ela percebeu que você não é alguém para ser decifrado, é alguém para ser respeitado. Porque o que você carrega não é um segredo para ser descoberto, é um dom que só pode ser revelado por alinhamento. E essa revelação só acontece para quem vem com verdade. Se em algum momento dessas palavras algo te tocou lá no fundo, se você sentiu que esse vídeo falou direto com a sua alma, considere retribuir com um gesto simples. Aqui embaixo, logo abaixo do vídeo, tem uma opção chamada Valeu. É só clicar ali e, com isso, você ajuda esse canal a continuar existindo, trazendo conteúdos que alimentam o espírito e fortalecem quem caminha fora do comum. A sua contribuição mantém essa comunidade viva e permite que mais escolhidos encontrem esse tipo de mensagem no momento certo. Não é sobre valor material, é sobre valor espiritual compartilhado. E se essa troca fez sentido para você, seu apoio vai ecoar além da tela, porque o que vem a seguir vai revelar ainda mais sobre por que tentam tanto acessar o que está guardado em você. Existem silêncios que falam mais do que qualquer discurso. O seu é um desses. Quando você escolhe não responder, não se explicar,
não reagir. O que se ouve não é fraqueza, é autoridade espiritual. E essa autoridade incomoda quem esperava te controlar pelas palavras. Ela lançou perguntas, esperando respostas. Jogou provocações esperando ruídos, mas o que recebeu foi quietude. Uma quietude que desorganizou o plano que ela havia arquitetado. Porque o que você carrega não se defende com argumentos. Se defende com discernimento e presença. Seu silêncio nunca foi ausência, foi estratégia divina. Foi um escudo invisível entre o que te atacava e o que te guarda. E enquanto ela esperava o caos da reação, você ofereceu a paz da sabedoria. Ela queria te puxar para o chão da carne, mas você ficou firme na torre do espírito. O escolhido aprende cedo que não precisa provar nada para ninguém. Seu silêncio é uma resposta codificada que só quem é guiado entende. Não é passividade, é proteção espiritual em movimento. Enquanto o mundo grita, o escolhido sussurra. Enquanto o mundo exige, o escolhido espera. Ela falhou não por falta de esforço, mas por falta de entendimento. Pensou que o barulho causaria impacto, mas esqueceu que você é conduzido pela calma. E o que vem a seguir é ainda mais revelador. Por que você age fora do sistema de reações emocionais previsíveis? Você já percebeu que as pessoas te chamam de estranho, confuso ou até difícil de lidar. Mas a verdade é que você funciona em outro sistema operacional. Enquanto o mundo se baseia em lógica, performance e controle, você se move por propósito, sensibilidade e direção espiritual. Ela tentou encaixar você nos padrões que conhece, quis prever suas respostas, medir seus passos, antecipar suas falas, mas falhou, porque você não vive por estratégias humanas, vive por instruções internas. E isso não tem mapa, só tem sinal. Um sinal que ela nunca soube captar. Você não se movimenta com pressa, mas quando se move, tudo muda. E isso deixa as pessoas em alerta. Esperavam hesitação, encontraram convicção, esperavam insegurança, receberam paz. É por isso que muitos não te entendem. Sua direção vem de um lugar que eles não acessam. A sua indecifrável forma de existir é uma das maiores expressões do seu chamado. Ela não conseguiu te prender porque você é fluido. É intuição em forma de gente. É oração que anda. É impulso espiritual que desafia o roteiro. O escolhido não age por hábito. Ele age por revelação. E no fundo, ela percebeu isso. Só não conseguiu aceitar. Porque quando não conseguem te controlar, tentam te definir. Mas não há definição humana para aquilo que nasceu do céu. E agora vamos mergulhar num ponto ainda mais sensível. O que acontece quando tentam copiar aquilo que você carrega por natureza? Tem algo que confunde ainda mais do que não te entender, tentar te imitar e falhar. E foi exatamente o que ela fez. Assistiu seus gestos, suas falas, seu jeito de se posicionar. Tentou replicar seu tom, seu jeito de reagir, sua postura. Mas o resultado foi sempre o mesmo. Vazio. Porque a verdade é que o que você carrega não é estilo, é essência. E essência não se imita, se encarna. Você carrega um código espiritual que foi construído em noites de silêncio, dias de batalha, encontros secretos com Deus. O que os outros veem é só o reflexo. O conteúdo está muito além da superfície. Ela se frustrou porque esperava os mesmos efeitos. Mas energia não se fabrica, e por mais que tentasse repetir seus movimentos, nunca obteve a mesma resposta, porque a sua autoridade não vem da performance, vem da presença que você carrega, e isso é inalcançável para quem vive de aparência. Quando alguém tenta copiar um escolhido, é como tentar acender fogo com gelo. Não importa a técnica, o espírito não está ali. Ela viu o impacto que você causava e quis o mesmo, mas não percebeu que o impacto não está no que você faz, está em quem você é, quando ninguém está olhando. E tudo isso a levou para o próximo passo inconsciente. Não mais imitar, mas tentar manipular. Porque quando a cópia falha, o controle se torna o plano. E é nesse ponto que muitos caem sem perceber. Mas com você, o plano não funciona. Quando alguém não consegue te entender e não consegue te copiar, o próximo passo é tentar te controlar. E foi exatamente esse o movimento. Ela começou a querer te guiar sutilmente. Pequenas sugestões,
críticas veladas, elogios, tudo isso tentando guiar a sua energia para onde ela quisesse. O problema é que o escolhido não responde à manipulação. Ele responde a propósito. E quando sente que algo tenta moldá-lo fora da verdade, seu espírito recua, foca persbu. Sentiu a mudança no olhar, o peso nas palavras, a intenção disfarçada de cuidado, e você não caiu na armadilha. A manipulação sempre vem maquiada de atenção, mas quem é treinado espiritualmente diferencia zelo de controle. Enquanto ela achava que estava conduzindo, você já estava observando, e mesmo calado, você se afastava por dentro, porque sua alma não negocia com coerção. Ela achava que estava vencendo, mas quanto mais tentava, mais você se blindava. Sua imunidade espiritual se ativou, porque o escolhido carrega discernimento como escudo. E nenhum plano oculto prospera diante de alguém que ouve a voz de Deus antes de ouvir os aplausos do mundo. E é aqui que a grande revelação começa a se formar, porque o que ela tentou acessar com manipulação, na verdade, é algo que só pode ser acessado por conexão divina. E o que vem a seguir vai mostrar por que você carrega dados que não foram escritos em papel, mas em espírito, quando alguém não consegue te entender e não consegue te copiar. O próximo passo é tentar te controlar. E foi exatamente esse o movimento. Ela começou a querer te guiar sutilmente. Pequenas sugestões, críticas veladas, elogios, tudo isso tentando guiar sua energia para onde ela quisesse. A manipulação sempre começa onde termina o encantamento. O problema é que o escolhido não responde à manipulação. Ele responde a propósito. E quando sente que algo tenta moldá-lo fora da verdade, seu espírito recua, voca percebu. Sentiu a mudança no olhar, o peso nas palavras, a intenção disfarçada de cuidado. E você não caiu na armadilha, porque o escolhido não precisa de afirmação externa para saber quem é. A manipulação sempre vem maquiada de atenção, mas quem é treinado espiritualmente diferencia zelo de controle. Enquanto ela achava que estava conduzindo, você já estava observando, e mesmo calado, você se afastava por dentro, porque sua alma não negocia com coerção. Você sabe a diferença entre carinho e tática, entre amor e agenda oculta. Ela achava que estava vencendo, mas quanto mais tentava, mais você se blindava. Sua imunidade espiritual se ativou, porque o escolhido carrega discernimento como escudo. E nenhum plano oculto prospera diante de alguém que ouve a voz de Deus antes de ouvir os aplausos do mundo. A tentativa de controlar falha quando encontra alguém que caminha por dentro. E é aqui que a grande revelação começa a se formar, porque o que ela tentou acessar com manipulação, na verdade é algo que só pode ser acessado por conexão divina. E o que vem a seguir vai mostrar por que você carrega dados que não foram escritos em papel, mas gravados em espírito, longe dos olhos humanos e fora do alcance da lógica comum. Algumas pessoas nascem com algo dentro que não pode ser explicado. Você é uma delas. Desde cedo, teve percepções estranhas, sonhos vívidos, alertas que ninguém mais entendia. Falava coisas que assustavam até você. Mas agora sabe que isso era apenas a manifestação de algo mais profundo. Você carrega informações espirituais que não vieram de fora, mas do dentro. Ela não sabia disso. Tentou entender a sua mente, mas sua mente não é a fonte. Sua fonte é a memória espiritual que arde dentro da sua alma. Você não aprendeu certos saberes, você se lembrou deles. É como se cada desafio da sua vida tivesse desbloqueado uma nova camada de sabedoria oculta. O que os outros leem em livros, você viveu em silêncio. É por isso que muitas vezes você fala coisas que nem sabe de onde vieram. Seus conselhos parecem profecia. Suas percepções ultrapassam a lógica. Você não interpreta o mundo com os olhos. Você decodifica as atmosferas com o espírito. E foi isso que a confundiu. Ela queria raciocínio. Você entregou códigos. Ela esperava argumento. Você trouxe vibração. O seu saber não vem de diplomas. Vem de encontros com o invisível. Você tem acesso a lugares que não se visitam com os pés. E isso desorienta
quem só se orienta pela razão. Sua forma de ver a vida incomoda quem só vê a superfície, porque você enxerga em camadas. Falar com um peixe, e sua voz carrega chaves que abrem portas dentro dos outros. Ela procurava explicações, mas você foi escrito com mistérios. Ela queria decifrar você com lógica, mas esqueceu que os escolhidos foram programados em linguagem divina. E se ela não entendeu sua alma, o que vem a seguir vai revelar por que você sempre esteve um passo à frente. Não por sorte, mas por uma sincronia que só quem é escolhido compreende. Enquanto os outros precisam ver para crer, você crê para enxergar. Sua vida sempre foi guiada por uma bússola invisível que poucos reconhecem. Sua intuição espiritual. Você sente os ambientes mudando. Sabe quando algo está errado, mesmo que tudo pareça certo. E isso, para quem vive no raso, é assustador, porque você antecipa o que nem começou. Ela não entendia como você sabia tanto sem ninguém contar. Ficava desconfiada, como se você tivesse espiado algo, mas você só ouviu. Você ouviu o que os olhos não veem. Percebeu no corpo, no olhar, no silêncio. Você tem esse radar que vibra antes do perigo. Essa antena que capta a verdade por trás do discurso. Isso não é sexto sentido, é proteção ancestral. Sua intuição já te livrou de armadilhas que pareciam oportunidades, já te tirou de laços antes que virassem prisões emocionais. Você não precisa que alguém diga que vai trair. Você sente o afastamento antes da traição. Sabe o que está por vir quando o ambiente ainda finge paz. Isso não é medo, é leitura espiritual apurada. E ela sentiu que não podia esconder nada de você. É por isso que tentaram te chamar de desconfiado, mas o que chamam de paranoia, você chama de discernimento. E todas as vezes que confiou nessa voz interna, você foi poupado. Seu espírito sente o que vem de Deus e o que vem disfarçado de bem. Você sente cheiro de manipulação, onde os outros veem gentileza. Você reconhece o falso brilho de longe, e por isso ela não conseguiu te enganar. Porque antes que a intenção dela se tornasse ação, você já estava em retirada. E agora, com a tentativa frustrada de te controlar e a impossibilidade de te iludir, só restava uma coisa: enfrentar a verdade que ela nunca quis encarar. E é isso que acontece quando a luz do escolhido invade os cantos mais escuros da alma de alguém. No fundo, ela queria decifrar você, mas o que encontrou-a a deixou desconfortável. Não era o que você falava, era o que você não precisava dizer. Sua postura, sua calma diante da tensão, sua firmeza em meio ao teste. Tudo isso revelou algo que ela não esperava. Força silenciosa. E isso é mais ameaçador do que qualquer reação explosiva. Ela achou que te veria perder o controle, mas você não perdeu. Ela pensou que poderia te guiar pelas emoções, mas você não foi. Ela queria dominar o cenário, mas você não entrou no palco. Você permaneceu na sombra, mas sua presença iluminava tudo. E essa luz revelou nela o que ela própria não queria enxergar. Fragilidade emocional, disfarçada de poder. Você não falou muito, não rebateu, não se justificou, mas o simples fato de você permanecer inabalável foi a maior resposta que ela não esperava receber. Porque o silêncio do escolhido é como um espelho. Reflete tudo com mais intensidade. E o que ela viu refletido foi sua própria vulnerabilidade, sua própria tentativa de controle. Foi aí que a confusão começou. Não era sobre te vencer, era sobre não saber o que fazer com alguém que não joga o jogo. Você não reagia como ela previu, não respondia como ela desejava. Sua maturidade espiritual desarmava cada investida emocional. E isso, para quem vive de manipulação, é insuportável, porque revela o quanto ela nunca teve domínio real. E nesse momento, ela não estava mais te testando, ela estava sendo revelada. O plano dela era te decifrar, mas o espírito decidiu revelar a verdade dela. E você assistiu tudo em paz, porque o escolhido não precisa derrubar ninguém. A verdade derruba por si só. E o que vem depois disso é ainda mais poderoso. O sistema que tentou te moldar não tem mais acesso a você. Desde pequeno, você já percebia
que algo não se encaixava. Era como se o mundo ao seu redor funcionasse em códigos que você nunca quis decorar. As regras eram impostas, os papéis definidos, os caminhos pavimentados. Mas nada daquilo conversava com o que você sentia por dentro. Você olhava para o sistema e pensava, isso não é tudo. E não era mesmo. Você não quebrou as regras por rebeldia. Você as questionou por sabedoria, enquanto todos aprendiam a obedecer sem pensar. Você desenvolvia discernimento. Isso incomodava. Você se recusava a aceitar aquilo que era imposto como verdade absoluta. E por isso, começaram a te rotular. Difícil, problemático, inadequado. Mas no fundo, era só incompatibilidade com a mentira. Ela veio com o mesmo roteiro. Tentou aplicar em você os mesmos mecanismos que funcionam com todos os outros. Mas você não segue fórmulas. Você rompe padrões. Onde outros se acomodam, você provoca transformação. Ela não entendeu por que você não obedecia ao emocional previsível. Porque você não nasceu para ser previsível. Você nasceu para ser profético. Toda tentativa de te aprisionar em estruturas falhou. Porque você não se conforma, você transforma. Seu espírito rejeita ambientes que sufocam a verdade. Você caminha como quem carrega um propósito que ainda não foi totalmente revelado, mas já é sentido em cada passo. E isso desestabiliza qualquer sistema que tente te moldar sem respeitar sua essência. Ela achava que estava lidando com mais um, mas se deparou com o elemento que desprograma a matriz emocional. Com alguém que não foi desenhado para caber, mas para transbordar. E isso é só o início, porque o que te guia não está no calendário humano, está em um tempo mais alto, mais sagrado e absolutamente fora do alcance de quem vive por tendências. Enquanto o mundo corre atrás de metas, você caminha em silêncio com o espírito atento ao que não se vê. E por isso dizem que você está atrasado. Dizem que você perdeu oportunidades. Mas o que eles não entendem é que o escolhido se move por instrução, não por pressa. O seu tempo não é o tempo do mundo, é o tempo da revelação. Ela te olhou e achou que você estava parado, mas na verdade, você estava esperando o sinal. Não era hesitação, era precisão, porque quem se move fora do tempo espiritual se perde. E você aprendeu muitas vezes pela dor que a bênção só é bênção quando vem na hora certa. O que é fora de hora, mesmo sendo bom, pode te destruir. Você já foi criticado por esperar, já foi pressionado por não agir rápido, já se questionou por parecer estar ficando para trás. Mas toda vez que esperou em Deus, a resposta veio com força dobrada. E toda vez que agiu por impulso, o resultado cobrou um preço alto. Foi assim que aprendeu. Timing espiritual não negocia com ansiedade. O seu tempo confunde os apressados. Sua calma irrita os imediatistas. Porque enquanto eles correm sem direção, você caminha com propósito. E quando o escolhido se move, até o vento muda. Foi isso que ela não entendeu. Ela achou que você estava inerte, mas estava sendo alinhado. Ela não viu o invisível te preparando por dentro. E agora, quando tudo começa a se alinhar, ela percebe que não era lentidão, era estratégia divina. O que parecia atraso era só a espera pela liberação do céu. E a próxima parte mostra o momento mais temido por quem te testou. A virada espiritual que muda tudo quando você entra no tempo certo. De repente, aquilo que parecia estagnado começou a florescer. A porta que estava fechada se abriu sem aviso. O que você esperou por anos aconteceu em dias, porque quando o tempo profético chega, nada pode impedir. E foi aí que ela percebeu. Você não era lento, você era preciso. Você não era atrasado, você era guardado. Ela ficou confusa. Você, que parecia inofensivo, agora andava com autoridade. Aquela postura mansa, agora carregava firmeza. Aquela ausência estratégica virou presença inegável. Sua luz não pediu permissão, só brilhou. E quem tentou te testar, agora assiste de longe, sem acesso ao que ela tentou manipular. A virada não foi um ato de vingança, foi colheita. Porque mesmo quando ninguém via, a boca plantava. Enquanto era mal interpretado, você orava. Enquanto era desacreditado, você se preparava. E o que ela chamou de sorte era só a justiça do céu te alcançando.
Você não subiu de repente. Você estava sendo elevado em silêncio. A vitória do escolhido não grita, ela sussurra. E quem estiver perto, ouve o som do impossível se tornando real. Ela viu isso acontecer. Viu você tomar forma, força e foco. E agora sabe que tudo que tentou controlar era apenas reflexo de algo muito maior do que ela podia acessar. Porque o chamado não pode ser interrompido. E nesse ponto, ela entendeu uma verdade dolorosa. Ela nunca teve acesso ao que realmente importava. Porque o que é divino só se revela a quem está espiritualmente alinhado. E é sobre isso que vamos falar agora. A diferença entre ver o exterior e ter permissão para tocar o que é sagrado. Durante todo o tempo, ela observava o que era visível, seu jeito, suas palavras, seus passos, mas nunca entendeu que o mais importante em você estava no invisível. Ela tentava interpretar a superfície, sem saber que o conteúdo verdadeiro só se entrega por revelação espiritual. E a verdade é dura. Ela nunca teve acesso ao que era real. Ela viu sua face, mas não seu fogo. Ouviu sua voz, mas não sua visão. Testou seu comportamento, mas não tocou sua essência. Porque sua essência não se negocia, não se oferece para análise. Ela se protege, se resguarda, se entrega apenas a quem carrega pureza de intenção. E isso não se disfarça, nem se finge. Você é como um livro, com capa simples e conteúdo sagrado. E ela parou na introdução. Nunca leu o capítulo onde mora a sua unção, porque esse capítulo só se abre por chave espiritual. E essa chave, meu irmão, ela não tinha. Tentou forcar, tentou pressionar, tentou decifrar, mas a porta continua fechada para quem não vem com verdade. Ela pensava que te conhecia, mas só lidava com projeções, nunca com sua identidade real, porque sua identidade verdadeira está guardada onde mãos humanas não alcançam, está escondida em oração, forjada em lágrimas e mantida por propósitos que só Deus sabe. Ela procurava o segredo, mas o segredo era o que ela nunca enxergou, você inteiro. E agora chegamos no momento em que tudo se esclarece. Você não foi testado, você foi revelado. E quem tentou entender pela mente ficou confuso, porque só o Espírito compreende o que é do Espírito. E a conclusão disso tudo não é um final, é um novo começo, porque o que está vindo vai te posicionar de vez. Algumas pessoas tentam te decifrar como se você fosse um código comum, mas o que elas não entendem é que você não foi feito para ser explicado, foi feito para ser vivido. Sua jornada não segue roteiros lógicos, sua presença não cabe em etiquetas emocionais. E seu silêncio é mais poderoso do que os gritos do mundo. Se alguém não te entende é porque nunca acessou o que te move por dentro. E o que te move por dentro não vem da terra. Quantas vezes você já foi mal interpretado por pessoas que nunca tiveram permissão para conhecer seu coração? Quantas tentaram te encaixar em caixas que você sempre quebrou? E a pergunta mais importante: quantas ainda vão tentar e falhar sem nunca entender o que realmente habita em você? Talvez esteja na hora de parar de tentar se explicar e começar a aceitar. Você é o espelho, o ser, o mistério, o aviso. E quem tiver olhos espirituais vai sentir. Se essa mensagem falou com a sua alma, não deixe isso passar despercebido. Fortaleça essa comunidade de escolhidos, clicando ali embaixo em valeu e contribuindo para que mais vídeos como esse alcancem quem precisa. Comente aqui embaixo o que te tocou mais. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e assistir ao próximo vídeo recomendado, porque o que vem a seguir vai confirmar tudo o que você sempre sentiu, mas nunca soube como explicar.